Olá, o meu nome é Stephanie, eu sou aluna do primeiro ano do ensino médio do Gentil Barreira e hoje eu vim trazer para vocês um pouco do que eu sei sobre a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi para a Grécia Antiga como uma guerra mundial. Nós sabemos já o que são cidades-estados, né, que são cidades independentes, com um governo próprio e autônomo. Então, quase todas as cidades e estados da Grécia, elas foram incluídas ou se incluíram nessa guerra. Algumas cidades e estados se uniram a Atenas e outras cidades e estados se uniram a Esparta, que são as duas principais cidades e estados que vão disputar nessa guerra. Foi uma guerra que começou em 431 a.C. e durou em torno de 27 anos, terminando em 404 a.C. Esse conflito ele foi comandado por duas grandes alianças, a Liga de Delos, que era comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era comandada por Esparta. Para compreender melhor o que culminou a Guerra do Peloponeso, é preciso recuar bastante na história, lá para 479 a.C., onde Atenas venceu os persas que tentavam invadir aquele território grego que pertencia a Atenas. Os persas tentaram invadir e Atenas conseguiu vencer eles. Nesse período que foi formado a primeira aliança, né, que foi que eu falei que era de Atenas, que é a Liga de Delos, que foi formada com o principal objetivo de proteger Atenas de ataques, de fazer a segurança mesmo daquela cidade-estado. No começo, o centro dessa liga estava localizado na cidade de Delos. Todas as riquezas estavam lá, seguras, junto com essa liga. Depois de um tempo, eles resolveram fazer uma transferência de Delos para Atenas, onde a cidade começou a florescer e surgiu uma nova forma de governo, que é a famosa democracia ateniense. Que não era uma democracia como a gente tem hoje em dia, né? Era um negócio bem diferente. Eu acho que quem fala sobre... Quando a gente estuda sobre Atenas, a gente vê muito dessa democracia. Mas, enquanto Atenas estava com a democracia dela lá, quietinha na dela, as outras polis gregas não eram democráticas, não tinham sistema democrático. Todas essas polis que não eram de um sistema democrático se uniram, formando uma nova aliança. Daí surgiu a Liga do Peloponeso, que foi como ficou conhecida a guerra, né? Que é a Guerra do Peloponeso. Surgiu desse nome, que era o comandante mesmo dessa liga era Esparta. A guerra ficou localizada no Mediterrâneo da Grécia, né? Da Grécia Antiga. E ela aconteceu na segunda metade do século V a.C. Foi uma guerra bem clara, que foi uma disputa de poder, né, entre essas duas ligas. Foi uma grande disputa de poder entre Atenas, que era democrático, e Esparta, que tinha um sistema de oligarquia. Essa guerra, nós podemos falar nela por partes. Na primeira parte da guerra do Peloponeso, nós temos um período de 10 anos de total equilíbrio entre as forças que estavam brigando, que era Atenas e Esparta. Nós tivemos um grande equilíbrio entre essas duas forças. No ano 421 a.C., né, que depois desses 10 anos passados, houve uma assinatura de um acordo de paz que dizia que os dois lados iam dar uma trégua de 50 anos. Os primeiros 8 anos foram cumpridos direitinho. Mas um dos líderes atenienses, ele se cansou daquele período de paz e ele encorajou a realização de uma nova investida em forças militares. Por quê? Porque ele queria tomar uma parte da Liga de Esparta, né? Após essa humilhação que os atenienses sofreram com essa terrível derrota, os espartanos ganharam a maior parte dos conflitos posteriores, nos anos posteriores, né? O que deu continuidade à guerra. Em 404 a.C., a guerra chegou ao fim.
na região de Egospótamos, o general espartano Lisandro, o bendito Lisandro, ele pôs um fim à guerra, impôs uma derrota definitiva de Atenas. Então, no final de tudo, Atenas, que era a cidade democrática, perdeu para Esparta, que era uma cidade de oligarquia. Além da vitória de Esparta sobre Atenas, a Guerra do Peloponeso teve uma grande importância porque melhorou a interação entre as cidades e estados ao longo do Mediterrâneo. Mesmo que a guerra tenha sido vencida por Esparta, Atenas não sumiu assim. Ela ainda teve uma grande importância no centro cultural do mundo ocidental e manteve-se estável depois da guerra. O fim da Guerra do Peloponeso teve consequências drásticas para os gregos. Os pobres ficaram ainda mais pobres, ou seja, teve uma pobreza extrema para o povo grego. Essa guerra de gregos contra gregos ocasionou o fim da democracia ateniense e o início de um declínio da civilização grega. Esse declínio acabou ocasionando o enfraquecimento, do governo que ficou e cedendo um domínio da Macedônia depois de um século da guerra. Ou seja, depois de um século que a guerra acabou, por conta que estava muito enfraquecido, a Macedônia acabou dominando aquelas cidades-estados da Grécia. É dessa forma que eu finalizo esse conteúdo da Guerra do Peloponeso, que foi uma consequência das guerras médicas que nós já estudamos. É isso, obrigado. Tchau, tchau.